Tudo bem com vocês, criançada? Vocês começaram vendo aí a capa do nosso livro do Raimundão. O Raimundão, a criançada conhece bem, que é esse personagem aqui do folclore de Itapetininga, mais conhecido aqui na cidade, isso mesmo. E ele está na capa desse livro, que é o livro de lendas. Hoje eu começarei a nossa aula contando para vocês uma lenda bem legal e que eu nunca contei para nenhuma turma que eu dei aula. Vocês sabem muito bem que o professor adora contar lenda. E por que o professor adora contar lenda? Para fazer medo para a criançada? Lógico que não, que a gente não tem que ter medo de lenda, imagine. É para mostrar para vocês que o folclore aqui de Itapetininga e das cidades aqui da região, que estão aqui pertinho de Itapetininga, é muito rico, é muito bonito e é muito legal. A lenda que o professor vai contar aqui hoje não é da cidade de Itapetininga, é de uma cidade que fica aqui bem pertinho de Itapetininga, a cidade chamada Capão Bonito. Alguém aí em casa já foi para Capão Bonito? Tem alguém aí em casa, pai, mãe, irmão, tio, vô, que mora lá em Capão Bonito ou tem alguma família em Capão Bonito? Pois então, tem um bairro, na verdade é um distrito, lá em Capão Bonito chamado Apiaí Mirim. Um distrito lá de Capão Bonito, é muito legal, muito bonito, e tem uma lenda lá no distrito de Apiaí Mirim. Eu vou compartilhar com vocês aqui agora para dar início à nossa aula de hoje, sexta-feira, né? Sexta-feira, como vocês sabem, é um dia bem legal da semana. O professor vai contar para vocês, para começar a nossa aula, que nós teremos hoje várias atividades, a lenda do vaso de ouro. Nossa, professor, vaso de ouro, o que será que é essa lenda? Essa lenda foi contada lá em Capão Bonito pelo senhor Catarino Aleixo de Oliveira. Catarino Aleixo de Oliveira. Eu já vou mostrar para vocês aqui o desenho que tem aqui no livro de lendas. Olha só aqui o desenho que tem aqui no livro de lendas dessa lenda aí, o vaso de ouro. O que vocês estão vendo aí, criançada? Olhem bem, o que será que tem aí? Vocês estão vendo que tem dois homens ali cavando alguma coisa e no meio tem uma caveira, tem um esqueleto. O que será que é esse esqueleto aqui, não? O que será que esses homens estão fazendo? Mas vamos lá então, eu vou deixar aqui meu livro que eu vou contar para vocês essa lenda do vaso de ouro lá de Capão Bonito e eu espero que as crianças adorem. E lembrando, lenda não é legal quando a gente escuta e deixa ela guardadinha aqui dentro da cabeça, não. Lenda nós temos que recontar para outras pessoas e divulgar toda a riqueza cultural do nosso município, da nossa região, do nosso estado de São Paulo e do Brasil. É importante sempre recontar as lendas, tá? Mas hoje o professor só vai contar aqui para vocês. Se tiver alguma criança em casa que queira depois recontar, tudo bem, pode fazer. Eu só vou iniciar a nossa aula. Há muito tempo atrás, lá no distrito de Apiaí Mirim, lá em Capão Bonito, tinham dois homens que trabalhavam juntos lá na lavoura, lá na roça, lá na fazenda. Um era um japonês, um senhor japonês chamado Mi, e o outro era um senhor chamado Sebastião. Os dois, eles trabalhavam com o plantio de várias plantações lá no sítio. Eles trabalhavam com a enxada, todo dia, de sol a sol, eles não descansavam. Por quê? Eles tinham que trabalhar na roça para conseguir coisas para as famílias deles comerem e também conseguirem dinheiro com a venda das coisas que eles plantavam, porque eles plantavam, uma parte eles separavam
para levar para o filho, para a esposa, para as pessoas que moravam em casa se alimentar. Eles plantavam batata, eles plantavam mandioca, eles plantavam milho, várias coisas. E outra parte, eles vendiam lá para os supermercados que tinham em Capão Bonito. Então eles pegavam esse dinheiro aí e com o dinheiro eles faziam mais plantações de outras coisas. Só que às vezes não dava muito certo. Às vezes não chovia, porque a gente sabe, quando a gente planta alguma coisa, precisa de água para molhar as plantas, senão elas morrem, aí não dá certo. Teve uma vez, criançada, que os dois amigos fizeram uma grande plantação, o Mi e o Sebastião, e aconteceu que não choveu, ficou tudo seco lá e eles perderam tudo, tiveram maior prejuízo, ficaram com um monte de dívida e ficaram sem dinheiro e ficaram sem coisas para comer. Eles ficaram desesperados. Meu Deus, socorro, o que nós vamos fazer? Eles não sabiam o que fazer. Foi aí então que, sentados lá na roça pensando, os dois tiveram uma ideia. Vai vendo a ideia que eles tiveram, criançada. Eles tiveram uma ideia de ir lá no cemitério que tinha lá em Capão Bonito. Lá no cemitério, eles ficaram lá. Eles tiveram uma ideia de ir até o cemitério para tentar achar alguma coisa que fosse de valor, que eles pudessem pegar e eles pudessem vender para fazer algum dinheiro. Teve um dia que ia ter um enterro lá em Capão Bonito de uma pessoa que tinha morrido e eles foram lá no dia do enterro. E eles ficaram sentados embaixo de uma árvore de figo, uma figueira. Ficaram os dois sentados, eles levaram com eles uma enxada e uma apá. Uma enxada e uma apá. E uma pá, né? E uma pá. Uma enxada e uma pá eles levaram lá. E aí o que aconteceu? A hora que eles perceberam que as pessoas saíram, foram embora, que foram lá no enterro, eles ficaram embaixo dessa árvore e eles perceberam que lá de cima da árvore estava caindo um pouco assim de areia, um pouco de areia em cima de algumas folhas secas que tinham ali embaixo dessa árvore. Foi então que eles decidiram começar a cavar um buraco ali. Eles achavam que ali tinha alguma coisa de valor. Foi então que o Mi pegou a pá. Ele começou a cavar com a pá ali e tirar a terra. E o Sebastião pegava enxada, ele ia limpando aquele lugar. Quando de repente, criançada, bem ali perto do Mi e do Sebastião, aparece um esqueleto sentado num toco de madeira. Aquele esqueleto ficou sentado ali, olhando os dois cavarem aquele buraco. A hora que o Mi e o Sebastião perceberam que tinha ali um esqueleto, eles não fizeram nada. Eles fizeram de conta que não tinha nada ali e eles continuaram cavando. Até que chegou uma hora, a pá que estava com o Mi bateu em alguma coisa. Eles tiraram ali a terra e eles puxaram dali de dentro do buraco um vaso. Só que a hora que eles olharam ali, era um vaso comum assim de cerâmica, feito de barro. E aí eles, poxa vida, tanto trabalho que deu aqui para cavar esse buracão e achamos só esse vaso que não tem valor nenhum. E eles começaram a chorar. Como que a gente vai pagar nossa dívida? Como que a gente vai comprar as coisas para comer lá em casa? Eles ficaram desconsolados. Mas aí, então, já estava ficando bem tarde, bem à noite. Eles pegaram aquele vaso, pegaram as ferramentas. O vaso eles colocaram num saco, colocaram na costa assim e resolveram ir embora. O esqueleto desapareceu, sumiu. Quando eles estavam levando, chegaram em casa com aquele vaso dentro do saco, eles tiraram aquele vaso do saco e eles descobriram que não era um simples vaso. Era um vaso feito de ouro. Era um vaso feito de ouro. Na hora eles ficaram espantados assim. Ai, é ouro, é ouro, é ouro, estamos ricos, estamos ricos! Eles guardaram aquele vaso bem escondido lá na casa
do seu Sebastião, e no outro dia os dois foram até uma outra cidade perto de Capão Bonito e venderam aquele vaso. E eles ganharam muito dinheiro com aquele vaso. Com aquele vaso de ouro, eles conseguiram, com o dinheiro da venda, pagar todas as dívidas, e eles conseguiram cada um ficar com um pouco de dinheiro. O seu Mi não queria saber mais, o seu Mi japonês não queria mais saber de trabalhar na roça, então ele pegou com o dinheiro dele, foi embora lá para o Japão, que era o país onde morava a sua família. E o seu Sebastião pegou todo aquele dinheiro lá que tinha sobrado da venda do vaso e sumiu, foi embora na cidade. Nunca mais ninguém viu o Mi japonês e nunca mais ninguém viu o seu Sebastião lá de Capão Bonito. Essa é a lenda do vaso de ouro. E aí, criançada, vocês gostaram da lenda do vaso de ouro? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês recontem para outras pessoas em casa. Se quiserem recontar para o professor, vocês recontam. É uma lenda bem legal, é uma lenda bem divertida que aconteceu lá na cidade de Capão Bonito. E se de repente aí em casa tiver alguém que seja lá de Capão Bonito, que tenha família lá em Capão Bonito e que conheça esse bairro aí, esse distrito, Apiaí Mirim, pergunte para ver se eles conhecem a lenda do vaso de ouro.